No último vídeo eu abri uma fonte chaveada de bancada e expliquei como funciona cada parte do circuito. Mas uma coisa que gerou dúvida no pessoal é de como é feito o controle desse tipo de fonte, principalmente o controle de corrente. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Bom, quando a gente fala de uma fonte de tensão, se a gente plotar um gráfico que relaciona a tensão de saída com a corrente da carga, idealmente falando a gente espera uma reta constante, em que essa tensão não varia independentemente da carga na saída. Na prática, devido às perdas do circuito, obviamente a gente vai observar uma leve queda de tensão, que pode ser traduzida pelo parâmetro de regulação de carga, que relaciona a tensão em circuito aberto com a tensão com carga máxima. E para que essa tensão seja bem regulada, é necessário uma malha de controle. Mas antes de eu explicar para você como é feito esse controle de tensão, é importante entender para que a gente precisa de fato de um controle. Bom, para isso eu trouxe aqui essa simulação do conversor half-bridge que eu apresentei no vídeo anterior, e é uma simulação em malha aberta. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhuma realimentação da tensão de saída, eu simplesmente estou atuando aqui no PWM, coloquei uma razão cíclica fixa de valor Dmax que eu especifiquei aqui em cima, e eu quero ver como se comporta a tensão na saída ao variar a carga. Então, para isso, eu estou variando aqui o valor dessa resistência de 1 a 10 ohms com um passo de 2 ohms. Então, vamos ver como se comporta a tensão na saída. Para esse valor de razão cíclica que eu ajustei, é esperado na saída uma tensão de 30 volts. Porém, como o circuito não tem noção do que está acontecendo na saída, conforme eu vou aumentando a carga, aumento a corrente, a gente tem mais perdas no circuito. E aí a gente observa cada vez mais uma queda de tensão aqui. E isso não é corrigido porque o circuito está em malha aberta. Uma outra simulação interessante de fazer é variando dinamicamente aqui a carga para observar a dinâmica da tensão quando o conversor está operando em malha aberta. E aqui eu estou variando a carga na saída de 50%, em torno de 5 amperes, para 100%, depois eu volto para 50%. Aqui eu tenho a corrente no indutor e embaixo eu tenho a tensão na saída. Então, apesar de em regime permanente a gente ter uma tensão aqui próxima dos 30 volts, com uma leve queda quando a corrente é maior, observe que durante os transitórios a variação de tensão é muito abrupta, chegando aqui em torno de 45 volts. Por isso que é importante ter uma malha de controle nos conversores chaveados. Ela garante que a tensão fique bem regulada em regime permanente, para diferentes níveis de carga. Além disso, é possível melhorar a resposta dinâmica através do controlador, diminuindo os overshoots e também deixando ela mais rápida. Então aqui eu tenho um diagrama de blocos de um conversor genérico, com a malha de controle da tensão. Então esse aqui seria o controle no modo tensão constante, E o conceito da malha de controle ou do controle em malha fechada, ele é válido para diferentes aplicações. Aqui eu estou mostrando para vocês para um conversor chaveado, mas esse conceito também é usado na indústria para controlar a temperatura, controlar a velocidade, enfim. Basicamente a gente precisa de uma referência, certo? Que eu estou chamando de VREF, seria a nossa referência de tensão. Qual o valor de tensão que a gente quer na saída da fonte, E a gente compara essa referência com a grandeza que a gente deseja controlar. Então se eu estou controlando aqui a tensão de saída, observe que eu vou ter que ter um circuito para sensoriar essa tensão de saída. Em geral, esse circuito vai ter um ganho de tensão, dependendo do nível da tensão na saída. Se for um nível muito alto, a gente precisa diminuir essa tensão para o circuito de condicionamento, E ao comparar a tensão lida com a referência, a gente gera um erro. Esse erro ele deve ser minimizado pela ação do controlador. O controlador mais simples e mais comum de se utilizar é o PI, proporcional integral, em que a ação do integrador ela é responsável por zerar o erro em regime permanente e o proporcional ele dá um ganho para ajustar a resposta em malha fechada. Então esse controlador vai gerar aqui na saída a partir do erro um valor de razão cíclica que vai entrar aqui no modulador PWM e esse modulador vai ajustar o acionamento do MOSFET para que a tensão na saída fique cada vez mais próxima do valor de referência. Bom, traduzindo isso aqui para a simulação, eu tenho agora a simulação do conversor half-bridge completo, com estágio retificador, assim como eu apresentei no vídeo anterior. E aqui na saída, observe que agora a tensão está sendo realimentada por meio desse divisor resistivo. Então o divisor resistivo aqui está fazendo o papel de sensor de tensão, ele aplica um ganho aqui necessário para a gente adequar o nível da tensão ao nível aqui do circuito de condicionamento, e eu estou usando uma referência fixa de 1.25, que é muito comum em seios de controles aí do mercado. Então 1.25, 0.8 é muito comum de encontrar, ou seja, a tensão de saída através do divisor resistivo é comparada com essa referência de 1.25,
E aí eu ajustei os valores desses resistores para que em regime permanente a tensão fique em 30 volts. E isso é garantido por esse controlador do tipo 2, que é um controlador analógico também muito usado na eletrônica de potência, que ajusta a razão cíclica aqui do nosso conversor. E aí simulando esse circuito, a gente vai observar que a tensão na saída vai aumentar ali gradativamente até chegar no valor de referência, e aí o controlador vai atuar aqui mantendo a tensão ali próxima dos 30 volts. E aí a corrente, a carga está ajustada aqui para ficar próxima de 10 amperes. E uma outra dúvida que ficou do vídeo anterior de como é feito o ajuste na tensão de saída. Eu apresentei as simulações sempre com 30 volts, mas a fonte de bancada pode ser ajustada de 0 até 30 volts. Então como é feito esse ajuste? Bom, existem basicamente duas formas de fazer isso. Uma delas é atuando direto na tensão de referência, então aqui está fixa em 1.25, mas a gente poderia colocar, por exemplo, 0.8. Então agora, em vez de regular em 30 volts, regulou aqui próximo de 19. Se a gente variar novamente para, 1 volt em vez de 0.8, a gente vai ter outro nível de tensão. Agora ficou em 24 volts. O problema é que quando a gente usa esses 6 de controle, a tensão de referência ela é interna, a gente não consegue ajustar esse valor. Então uma outra forma da gente variar a tensão na saída é por meio do divisor resistivo. Em vez de a gente usar um resistor fixo, a gente usa o potenciômetro. Então aqui eu tenho 10K que está ajustado para ficar em 30 volts na saída, mas se eu colocar, por exemplo, 7K, a tensão cai para 21 volts, e se eu colocar 4K, a tensão cai para próxima de 12 volts e assim sucessivamente. Então é exatamente assim que a gente faz para variar a tensão na saída das fontes. Aqueles potenciômetros que a gente mexe, ou eles ajustam o divisor resistivo do feedback, ou ajustam o nível da referência de tensão. Variando novamente a resistência da carga de 1 a 10 ohms, só que agora com a malha de controle, observe que o nível da tensão na saída varia muito menos do que na simulação em malha aberta. Então ele fica bem mais próximo aqui do valor de referência. Mesmo para variações de corrente, extremamente alta, aqui chegou a 30 amperes. E esse que é o problema de utilizar apenas a malha de tensão. Se a gente aumentar a carga na saída indefinidamente, o controle de tensão não está preocupado com a corrente. Então se a gente aplicar ali um curto-circuito, por exemplo, o controle vai tentar manter a tensão regulada e a corrente vai disparar. Então os componentes que não foram dimensionados para essa corrente vão ser danificados. Ou seja, não tem nenhum tipo de proteção quando a gente utiliza apenas a malha de tensão. Para garantir então a proteção da fonte, é comum implementar um modo de corrente constante, o modo CC. Então quando a gente observa a curva característica de saída que relaciona a tensão com a corrente para uma fonte de tensão constante e corrente constante, ela é um pouco diferente daquela que eu apresentei inicialmente. Durante o intervalo em que ela opera no modo de tensão constante, a tensão ela é regulada para diferentes níveis de corrente. Porém, quando a carga atinge o valor máximo de corrente permitido pela fonte, ela entra no modo de corrente constante. Então a corrente é regulada, passa a ser regulada, e a tensão cai proporcionalmente à impedância da carga. Se a impedância for muito baixa, se aproximando de um curto-circuito, por exemplo, a tensão cai até chegar próxima de zero. Para facilitar o entendimento, imagine que a gente tem uma corrente Outmax que a gente regulou na fonte lá. Então essa aqui vai ser a corrente máxima que eu quero para essa aplicação, 5 amperes. Enquanto a corrente da carga for menor que os 5 amperes, a gente vai cair sempre aqui na região de tensão constante. Então, se a resistência da carga for maior do que a tensão sobre o valor de corrente máximo, ele atua no modo tensão constante. A partir do momento que a gente usa uma carga com a resistência que é menor do que a tensão sobre a corrente máxima, ou seja, a corrente vai passar do valor limite, a gente vai cair nessa região da corrente constante. Para demonstrar isso na prática, eu usei aqui a fonte de bancada ajustada em 12 volts, com limite de corrente de 2 amperes. E aí eu usei uma carga eletrônica na saída para ajustar a corrente, assim a gente conseguir mudar entre os modos de corrente constante e tensão constante. Inicialmente eu habilitei a fonte e configurei a carga eletrônica para uma corrente abaixo do limite de proteção. Estou iniciando aqui com 1.9 amperes. Observe que a fonte opera no modo de tensão constante, ali o LED CV está aceso. E aí aumentando a corrente, 2 amperes. Se eu ultrapassar para 2.1 ampere, a fonte entra no modo de corrente constante. Então o LED CC acende e a tensão cai e a corrente mantém 2 amperes. Se eu voltar a corrente para um valor abaixo do limite de proteção, a fonte volta para o modo de tensão constante e a tensão é regulada em 12 volts. Aqui no osciloscópio dá para ver a forma de onda da corrente em azul, em torno de 1.9 amperes, e a tensão em amarelo no canal 1. E aí eu coloquei no modo single para trigar o momento em que a fonte entra no modo de corrente constante. Então
Então eu aumentei a corrente acima de 2 amperes e aqui a gente consegue identificar o momento que a tensão cai. Tem um pequeno transitório ali na corrente, mas se mantém em 2 amperes. Voltando a carga para uma corrente abaixo do limite de proteção, observe que a fonte volta para o modo de tensão constante. Então a corrente cai ali para o valor da carga, né? E a tensão aumenta para 12 volts, conforme esperado. Vou fazer uma pausa rápida aqui para falar que se você tem interesse em acessar os arquivos de simulação desse vídeo e todos os materiais de referência que eu utilizei, considere se tornar membro do canal, que eu vou disponibilizar todo esse conteúdo. Para realizar o controle da corrente, a gente usa o mesmo princípio que eu expliquei anteriormente. Ou seja, a gente vai ter uma referência, né, só que agora é uma referência de corrente, que é comparada com o valor medido. Então a gente precisa de um sensor de corrente na saída do conversor, e essa comparação gera um erro que vai ser compensado pelo controlador atuando na razão cíclica do conversor. Para ficar mais claro, essa simulação implementa aqui a malha de controle da corrente. Então notem que eu usei um resistor shunt para fazer a medição. Então a forma mais simples e mais barata de medir corrente é através de um resistor shunt. E aqui eu estou usando essa fonte de tensão controlada para aplicar um ganho de 10. Então ela está emulando o circuito de condicionamento. Na prática a gente faria isso com um amplificador diferencial, por exemplo. Então a saída desse amplificador vem aqui para a nossa malha de controle. E a referência que eu estou usando de 3.33, né, dado o valor do resistor e do ganho que eu apliquei aqui, equivale a 10 amperes na saída. Rodando aqui a simulação, fica claro que a corrente aqui no gráfico de cima, que é a corrente no indutor, está bem controlada no valor de 10 amperes. E mesmo que eu varie a resistência, né, da carga, a corrente se mantém em 10 amperes. Por quê? Agora a malha de controle está atuando sobre essa grandeza. Então o conversor está atuando para que a corrente fique fixa, né, fique constante. E aí o que vai variar é a tensão conforme a gente muda aqui a resistência da carga. Então a tensão a princípio estava aqui perto de 30 volts e depois caiu aqui para 15 ponto alguma coisa, mas a corrente se manteve em 10 amperes. Bom, agora a gente já sabe como implementar a malha de controle de tensão e como implementar o controle da corrente. Mas como fazer para juntar essas duas malhas de modo que elas funcionem de forma harmônica? Existem novamente duas formas de fazer isso. A primeira delas é através do cascateamento de malhas, né? Então a gente tem uma malha de tensão externa, que está aqui em azul, em série ou em cascata com a malha interna de corrente, que está representada aqui em vermelho. Por que isso? Porque geralmente a dinâmica da corrente é muito mais rápida do que a dinâmica da tensão. Então é interessante que a malha mais lenta fique externa, gerando uma referência para a malha mais rápida, que é interna. Então, dada uma referência de tensão, o controlador aqui vai gerar uma referência de corrente e essa referência de corrente vai ser comparada com o valor medido para gerar, por fim, né, a razão cíclica. O interessante é que a gente consegue colocar aqui um saturador na saída da malha de tensão, que está representado por esse bloco, e o papel dele é limitar a corrente. Então, enquanto a referência que for abaixo do limite, a tensão vai ser controlada normalmente, mas a partir do momento que passa desse limite, a gente vai saturar a referência de corrente e aí a malha interna que assume totalmente o controle, que vai ser grampeada nesse valor de proteção, digamos assim, né? Essa simulação traz exatamente essa implementação, então eu tenho aqui na parte externa a malha de controle da tensão, através desse controlador PI, que gera referência para a malha de corrente que também está usando o controlador PI. E por fim, a malha de corrente atua na razão cíclica. Quando eu rodo essa simulação, aqui em cima eu tenho a corrente na saída aqui no indutor. Então inicialmente eu tenho uma corrente em torno de 6 amperes, depois eu dobro, né, a carga e a corrente vai lá para próximo de 12 amperes. Enquanto isso, a tensão aqui no gráfico de baixo apresenta a dinâmica do controle, porém, em regime permanente está ali em torno de 30 volts e o overshoot e o undershoot está bem controlado aqui, subindo apenas 4 volts mais ou menos. Como a corrente chegou em 12 amperes e eu quero que a minha fonte opere no máximo com 10 amperes, eu preciso garantir essa proteção. E uma forma simples de fazer isso é colocando um diodo Zener aqui na saída da malha de tensão. Dessa forma, o diodo vai grampear a partir do momento que essa referência for maior do que o valor da tensão do Zener. E aí eu configurei aqui um Zener de 3.3 volts que equivale aos 10 amperes, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, se a gente simular agora com o diodo Zener na saída da malha, em vez da corrente lá para 12 amperes, agora ela é saturada aqui em 10 amperes. Óbvio que a gente tem aqui um pequeno transitório, né, em torno de 500 microsegundos ou até menos, mas isso pode ser ajustado através do projeto do controlador. Aqui eu fiz de forma rápida só para mostrar para vocês.
O interessante é observar que a corrente agora ela é limitada, entra no modo de corrente constante e a tensão ela cai proporcionalmente à impedância da carga. E depois que eu altero aqui a carga, né, para uma corrente abaixo do limite, a malha de controle da tensão volta a atuar, regulando aqui em torno de 30 volts. Um C muito popular que usa esse tipo de controle é o C3842. Aqui a gente tem um amplificador que faz o controle da tensão através do pino de feedback e do compensador aqui. E esse amplificador gera o valor de referência para a malha de corrente. Mas aqui, em vez de eles usarem um controlador linear para corrente, como o PI, eles estão usando um controle para o valor de pico. Então a malha de tensão ela gera uma referência que seria o pico da corrente. E ao comparar esse valor de pico com a corrente em si, aqui no pino eSense, ele reseta ou não o PWM. Ou seja, primeiro ele ativa a chave, a corrente começa a aumentar. A partir do momento que essa corrente bate aqui no valor de referência gerado pela malha de tensão, ele reseta o PWM e a corrente começa a diminuir. E isso vai acontecendo a cada ciclo, né? É um controle por valor de pico. Mas o princípio é o mesmo, a gente tem a malha de tensão externa e a malha de corrente interna. A segunda forma de associar as malhas de controle, que talvez seja até mais intuitivo do que a anterior, é colocando elas em paralelo. Então a gente tem as malhas individuais, a malha de corrente com sua referência e a malha de tensão também com sua própria referência, e a gente precisa de um mecanismo para selecionar qual malha vai atuar em cada momento. Um jeito simples de fazer isso é através de diodos. Aqui eu estou usando nessa configuração com resistor de pull-up. Dessa forma, a partir do momento que uma das grandezas se torna maior que a referência, o erro fica negativo e aí a tensão aqui no catodo ela vai ser menor do que a tensão no anodo e aí vai polarizar o diodo da malha em questão. Então sempre que uma grandeza ficar maior do que a referência, a malha em questão vai atuar aqui na razão cíclica. Então vai ter certos momentos que ambas as malhas vão estar atuando e vai ter momentos que uma ou outra vai assumir o controle total. Tem como a gente fazer com o diodo invertido e sem esse resistor de pull-up, porém a gente precisaria inverter aqui os sinais da comparação, ou seja, a referência ficaria negativa e a realimentação positiva, o que não é muito usual. Só que é assim que é implementado no CI TL494, que é um CI de controle também muito popular no mundo da eletrônica de potência. E aqui internamente, no diagrama de blocos, a gente tem exatamente dois amplificadores de erro associados aqui por meio de diodos que atuam no modulador PWM. Então ambos estão atuando aqui na razão cíclica e a gente consegue implementar até dois tipos de controladores, que nesse caso seriam um de tensão e um de corrente, né? Bom, essa simulação mostra exatamente isso. Eu tenho as duas malhas separadas aqui, estão associadas através dos diodos. Nesse caso eu fixei a referência da corrente em 3.33, né, em 10 amperes, ou seja, a malha de corrente começa a atuar a partir do momento que a corrente passa de 10 amperes. Então aqui, se a gente comparar a saída de cada malha, né, eu teria a malha de tensão e a malha de corrente. Observe que a malha de corrente está saturada, então ela não está atuando, e a malha de tensão está aqui atuando, né, para regular o valor da saída. Agora, se eu mexer aqui na carga de modo que a corrente passe de 10 amperes, vocês vão ver que a malha de controle da corrente vai começar a atuar. Olha só, inicialmente a corrente estava aqui em 7.5 amperes, então a malha de tensão estava com controle total, enquanto a malha de corrente estava saturada aqui em cima. E em 1 milissegundos eu aumentei, né, a corrente da carga, e aí a partir do momento que essa corrente ultrapassa o valor de referência dos 10 amperes, a malha de corrente aqui em cima começa a atuar. Então ela estava saturada e começou aqui a atuar para manter a corrente controlada em 10 amperes. Então, nesse momento aqui em regime permanente, a fonte entrou no modo de corrente constante e a tensão caiu, né, proporcionalmente à impedância da carga. E depois que eu voltei para a corrente, né, abaixo do limite de proteção, a malha de corrente voltou a saturar, então saiu de jogada e a malha de tensão assumiu novamente o controle da fonte. Então é assim que funciona essa dinâmica com as malhas de controle em paralelo, né? E se esse vídeo foi útil para você, não deixe de curtir e de compartilhar, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Até o próximo vídeo.